Olá, artista das resinas compostas, e olha só, nesse vídeo você vai descobrir o passo a passo de como você pode remover uma mancha branca, principalmente naqueles pacientes, né, jovens, adolescentes que vão no consultório, muitas vezes acompanhado dos pais, e que estão incomodados com aquelas manchas brancas, ou de hipoplasia, ou de fluorose. Isso não importa, o que importa é como nós vamos resolver o problema daquele paciente, porque muitas vezes o que acontece? Pacientes vão com mancha branca no consultório e a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai tentar uma microabrasão e a microabrasão não é efetiva porque aquela mancha está um pouco mais abaixo no esmalte, e a gente acaba dando uma aula para o nosso paciente do que é mancha branca, do que é hipoplasia, do que é fluorose, e o principal, a gente não resolve o problema ali da paciente. Então não adianta dar aula para o paciente, nós precisamos resolver o problema, tá? E aqui eu vou te mostrar um passo a passo para você dar uma estética para esse paciente com resinas compostas de uma maneira extremamente responsável, porque o que eu tenho visto aí é literalmente esmaltes sendo mutilados, preparos para laminados cerâmicos em pacientes que não fizeram nem 18 anos, verdadeiros crimes que estão acontecendo, e muitos colegas infelizmente estão esquecendo da verdadeira dentística, a dentística que devolve estética de uma forma conservadora, né? Então eu coloco aqui, aqui uma frase, uma pergunta que um pesquisador, um dentista colocou uma vez em um artigo que foi publicado numa revista científica: você faria isso com o seu filho? Tá? Então eu só quero colocar essa dúvida, tá? Mas aqui, nesse passo a passo, você vai entender que você pode remover manchas brancas apenas com coberturas de resina composta, praticamente sem desgaste ou com muito pouco preparo, se de repente aquele dente ali não esteja numa posição adequada. Então assista esse vídeo até o final, assista essa videoaula até o final, que vai valer a pena, que você vai entender como é possível a gente abaixar o valor, a luminosidade e a opacidade daquela mancha branca de uma forma muito mais conservadora, com uma dentística que eu falo que é uma dentística raiz, né? Não simplesmente desgastar tudo, e colar um monte de pedaços de porcelana ali, simplesmente para corrigir manchas brancas que você, com apenas acréscimos estratégicos de resina composta e um bom clareamento, pode devolver para aquele paciente. Então presta atenção, para fazer esse procedimento e para repetir esse procedimento no seu consultório, é só seguir o passo a passo e começar a raciocinar de uma forma que eu estou mostrando aqui nessa aula. Legal? Então vamos para o passo a passo. Então vamos lá, meu querido artista, minha querida artista das resinas compostas. Então essa moça, essa menina me procurou para resolver, tá, esse sorriso que ela não estava gostando. Ela estava achando o sorriso dela amarelo, ela não gostava dessa mancha branca aqui. E olhando para essa moça, pensando na minha filha, eu jamais teria coragem de meter broca aqui em cima de tudo isso e meter pedaços de porcelana em cima desses dentes, tá? Então eu estou sendo bem cru, né? Bem português claro, tá? E nesse caso aqui, uma dentística delicada, uma dentística tradicional, uma dentística raiz, e que você precisa, vamos dizer assim, ter um mínimo de raciocínio para conseguir resolver um caso desse, tá? Porque o que mais me incomoda hoje em dia é que
principalmente na dentística, as pessoas não estão raciocinando mais. Você precisa de um pouco de raciocínio para saber simplesmente diminuir o valor ou a opacidade dessa mancha. Você precisa conhecer cor para você fazer isso. Então, às vezes, a pessoa tem preguiça de estudar ou preguiça de raciocinar e prefere meter broca, preparar todos esses dentes, moldar e mandar para um laboratório para fazer faceta de porcelana. Numa menina jovem, bonita, com dentes rígidos. Olha só, olha, dá uma olhada nesses laterais, dá uma olhada nesse central, olha o alopaco, olha o dente rígido, olha a opalescência desse dente, são dentes rígidos, né? Então aqui a gente vai trabalhar com a dentística tradicional e vamos trabalhar, podemos até trabalhar aqui com o que a gente chama de uma M-faceta, talvez aqui sem nenhum preparo. Vocês vão ver como isso é possível, só observando o dente em algumas posições, tá? Então vamos lá para o nosso próximo slide aqui, né? Então o que a gente fez no primeiro momento? A gente fez um clareamento, tá? Um clareamento também, um clareamento tradicional. A paciente usou 14 dias de moldeira com peróxido de hidrogênio a 10%. Tradicionalíssimo tratamento da dentística tradicional, e a gente obteve esse resultado de clareamento. Olha aqui o contraste entre a arcada superior e a arcada inferior, tá? E justamente nós optamos por fazer primeiro a arcada superior para a paciente realmente sentir a diferença, para a gente poder trabalhar com uma dentística mais conservadora. E o que nós fizemos aqui, tá? Se bem que isso não é tão, vamos dizer assim, isso talvez não funcione muito, mas para a gente não clarear mais essa mancha, eu coloquei um pouco de adesivo, condicionei e coloquei um adesivo aqui e um pouquinho de resina flow, e só nessa região da mancha branca aqui, enquanto a paciente fazia o clareamento em casa, pro peróxido, entre aspas, teoricamente, né? Se bem que o peróxido caminha por dentro, por fora, então talvez, né, isso aqui não seja tão efetivo. Mas por via das dúvidas, a gente simplesmente cobriu essa pequena ilha da mancha branca com uma resina flow, né, e um adesivo hidrofóbico, só por via das dúvidas, tá? Então fizemos isso só uma parte para ilustrar, tá? Mas se você também não quiser fazer isso, quiser já o paciente usar a moldeira mesmo com a mancha branca aí, né, que você vai ter que tirar essa mancha branca, a paciente estava reclamando dessa mancha branca, então ela ficou muito satisfeita aqui com o tom que a gente conseguiu de clareamento, tá? Peróxido de hidrogênio é 10% por 14 dias, legal? E aí nós então temos o aspecto mais aproximado aqui numa imagem em zoom, nós removemos aquele adesivo e aquela resina flow que eu coloquei, e assim a gente teve o aspecto da mancha branca nessa região, e aqui a gente observa bem o dente rígido e aqui essa área de absorção de luz em contraste com essa área de reflexão de luz, por ser uma área altamente luminosa e altamente opaca. Então a grande dúvida é como que a gente vai conseguir fazer com que essa área opaca e branca, devido a essa mancha branca aqui, fique com esse aspecto aqui. Será que a gente vai ter que desgastar mais isso aqui para poder colocar resina? Como que a gente pode trabalhar essa mancha branca aqui? Então vamos lá para o próximo slide que você vai entender isso aqui. Olha lá. Então, como eu comentei com vocês. Opa, tô dando spoiler aqui, deixa eu voltar. Olha só. Eu quero que você observe aqui um detalhe. Perceba que esse central, ele tá levemente, mas muito pouco, tá, girovertido para distal. Ou seja, esse dente aqui, dá uma olhada aqui nesse ângulo de reflexão de luz aqui, nessa crista marginal mesial. Ela tá um pouco mais alta do que essa crista aqui. Então o que acontece?
Por sorte, nós temos espaço, nós não precisamos desgastar mais estrutura aqui para botar resina, porque olha o tamanho dessa crista marginal. Então a gente tem espaço para colocar resina de sobra, cobrir esse dente sem precisar desgastar mais essa mancha branca aqui. Legal? Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai ter que sumir com essa mancha branca aqui, diminuir a reflexão de luz dessa mancha branca. Então, num primeiro momento, você tem que ter em mente que a gente precisa aplicar resinas que absorvam luz e não resinas que vão refletir a luz, tá? Só para você se localizar. Resinas opacas refletem a luz, resinas translúcidas absorvem a luz, tá? Então fiquem com esse conceito que a gente vai trabalhar isso agora. Olha só, então fizemos o condicionamento ácido, né? Como eu brinquei aqui, nós vamos fazer uma M-cobertura, uma M-faceta, tá? Como eu falei, a gente tem que pensar quando vai trabalhar com uma dentística mais delicada, com uma dentística mais conservadora. Então fizemos o condicionamento ácido. Aqui está em posição uma simples fita de poliéster em posição para que não haja o condicionamento do dente antagonista, né? E aqui está o segredinho que nós vamos trabalhar, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma área opaca de alta luminosidade, nós precisamos, né, fazer, vamos dizer assim, matar aquela área branca. Então, quando a gente tem alta luminosidade, a gente tem alto valor, tá? E o alto valor, a luminosidade, ela está ligada à escala entre o branco, o cinza e o preto. Então, se a gente tem um branco, a gente tem que tornar aquela mancha branca mais cinza, mais translúcida. Então, a gente pode lançar mão do quê? De corantes, pigmentos resinosos na cor azul ou na cor cinza. Por quê? Porque a cor azul, tá? Ela tem um aspecto, vamos dizer assim, que puxa para a opalescência azulada, se bem que o azul ele vai fazer o trabalho de puxar para a opalescência, só que ele vai ficar um pouquinho mais artificial, tá? Mas ele funciona também, tá? E se bem que essa artificialidade do azul, você cobrindo depois com uma resina que vai absorver luz, tá? O corante não vai ficar exposto, tá? Então ele pode, se você colocar uma resina que absorve luz, essa resina ela vai vamos dizer assim, deixar mais natural esse azul que você aplicou, tá? E nós temos então pigmentos cinzas também, tá? Por exemplo, você tem o pigmento da GC, o pigmento modifier da GC, que ele vem num tom acinzentado, que você pode trabalhar entre o tom mais acinzentado ou menos acinzentado. Você tem o sistema também da Voco, tá? Que é o Final Touch da Voco, sistema também de pigmentos, tá? Que ele traz o azul, né? Então você pode escolher ou um ou outro, tá? Então o que nós fizemos? Aqui nós usamos os dois. Então depois da aplicação do adesivo, tá? Nós fizemos o condicionamento só em esmalte. Você não precisa de um adesivo hidrofílico, basta você aplicar um adesivo hidrofóbico, bond, vamos dizer assim, que até você tem um aumento maior na adesividade, porque você vai ter uma adesividade só micromecânica no esmalte, e a adesividade micromecânica é a melhor adesividade que existe, legal? Única e exclusivamente no esmalte, tá? Então, e aí nós viemos com uma pequena sonda aplicando, né? Perceba aqui o pigmento cinza. Por que nós estamos usando pigmentos como primeira camada para quebrar essa mancha branca? Porque o pigmento não toma espaço. A gente poderia utilizar sim aqui uma resina com característica opalescente, tá? Por exemplo, uma resina CT, ou uma resina T-Blue, ou uma resina HT, essas resinas de efeito, essas resinas acromáticas que são massas de absorção. A gente poderia utilizar aqui para a gente trabalhar essa opalescência. Porém, elas não teriam muita força para quebrar essa luminosidade em pequenas camadas, tá? E muitas vezes, por elas deixarem passar muito a luz, provavelmente ainda essa mancha branca apareceria
translucência dela. Então o pigmento aqui, além de ele não tomar espaço, ele vai conseguir quebrar a opacidade de uma forma mais forte. Legal? Então aqui um pouco de pigmento cinza nessa região aqui da mancha branca. Legal? Olha só como o pigmento cinza já dá aquela quebrada, né? Então você começa a perceber que só com o pigmento você já começa a ter algo parecido com a região opalescente aqui do dente 21 aqui, tá? Então olha só, então quebramos a mancha branca. Olha só que sacada, não esqueça mais dessa sacada, pigmentozinho cinza sobre a mancha branca, você consegue quebrar esse alto valor e essa alta opacidade e luminosidade, tá? E aí, num segundo momento, você pode aplicar, tá, uma resina de corpo, tá? Uma resina de corpo. O que é uma resina de corpo? Que ela não seja nem tão opaca e nem tão translúcida, tá? Porque se você aplicar já uma resina para esmalte aqui, tá? Você pode ainda ter muita absorção de luz e aquela mancha branca aparecer lá embaixo ainda, tá? Então você pode utilizar aqui uma fina camada de resina de corpo, tá? Uma finíssima camada de resina de corpo para depois aplicar o teu esmalte. Não aplique muita resina de corpo, senão você pode perder esse efeito aqui que você quer, que é a absorção de luz, tá? Então você aplica uma resina de corpo na cor que o teu dente ficar, tá? Então esse aqui a gente aplicou uma camada de resina para dentes clareados, tá? Aí depende do seu sistema, você tem lá os seus WB da vida, alguma resina de corpo ou alguma resina de esmalte puxando um pouquinho mais para opaco, uma resina de esmalte mais leitosa. Você pode aplicar, mas uma camada muito fina, tá? Não deixa grossa, senão você vai perder essa característica opalescente aqui, a não ser que o dente do seu paciente não tenha essa característica de absorção de luz aqui, essa incisal bem nítida, tá? Bem caracterizada, como essa aqui. Então uma camada bem fina de resina de corpo para dentes clareados, nós utilizamos aqui. Escolha o sistema que você utiliza aí no seu consultório, tá? E aqui eu resolvi trabalhar na pontinha com o pigmento azul. Aqui eu usei o Final Touch da Voco, só para tirar esse restinho aqui, tá? Então, você talvez poderia aplicar essa resina depois, tá? De aplicar o cinza e depois, ó, por exemplo aqui, ó, tá? Eu meio que coloquei a carroça na frente dos bois aqui, ó. Depois que eu apliquei aqui o cinza, eu poderia ter aplicado o azul logo aqui, tá? Mas eu achei que estava bom e fui aplicar a resina de corpo e eu percebi que aqui na ponta ia ficar um pouco opaco. Aí, depois que eu apliquei a resina e fotopolimerizei, aí eu vim aqui com o corante azul para terminar de cobrir essa parte aqui que ficou ainda aparecendo, tá? Então foi por isso que eu dei essa atropeladinha ali. Então eu vim com a resina, com o corante azul, Final Touch, apliquei aqui, apliquei um pouquinho ali, tá? E aí coloquei mais uma camadinha bem fina de resina de corpo, tá? E aí sim, né, eu percebi, né, que agora eu já poderia colocar minha resina para esmalte, tá? Você pode aplicar aqui embaixo, se você quiser, ainda, né, mais uma camadinha bem fina para dar uma absorção de luz de uma resina com característica opalescente. Cada sistema tem o teu. Por exemplo, a Voco tem a HT, a 3M tem a CT, GT, tem outras, as translucentes de outros sistemas. Então, escolha o seu sistema de resina aí, que você tenha esses esmaltes com características opalescentes, tá? Por exemplo, no caso da GC, iria muito bem ter uma resina muito bonita que a GC está trazendo agora naquele sistema Essência dela, a resina OM, tá? Que é a Opal Modifier, uma resina muito bonita, a OM, que tem essa característica de opalescência muito legal, dá para você aplicar ela aqui, tá? E depois finalizar aí com o esmalte, tá? Então, fotopolimerizamos, né? Aplica-se a última camada do esmalte, a gente fotopolimeriza, e aí o resultado que a gente teve, né, logo após a fotopolimerização, tá? E aí já fizemos, passamos aí a primeira camadinha
da lixa, disco de lixa, tá? Bem de leve, um disco de lixa médio para fino, só para a gente tirar aquela primeira camada superficial aí, né, não polimerizada. E aí a gente parte então para começar o trabalho da textura, tá? Aqui eu apliquei, na época, né, tava na moda fazer isso, eu apliquei aquele pó de purpurina, tá? Pra gente enxergar melhor onde é que tá os ângulos de reflexão de luz, as áreas de sulco, as texturas horizontais, as periquimáceas, tá? E aí a gente observou que aqui a gente pode trabalhar aqui uma área de sombra, que é um sulco mesial, e tentar fazer com que a gente consiga, nesse dente que a gente está trabalhando, também deixar esse ângulo de reflexão de luz, essa crista marginal bem evidenciada aqui nesse dente. De que forma que a gente faz isso? Fazendo com que o sulco mesial fique mais profundo, automaticamente destacando essa crista marginal aqui. Foi isso que a gente fez. Fizemos um sulco muito parecido com esse aqui, um sulco aqui. Aqui esse dente, né, invariavelmente, diferente da maioria dos dentes, tinha dois sulcos e um sulco pequeno bem no centro aqui. Foi isso que a gente fez, que a gente observou nesse. Fizemos nesse aqui também, tá? A purpurina em cima dá para ver certinho os dois sulcos que a gente fez, e aí a gente observou aqui, nesse lateral você pode ver como a gente tem as periquimáceas aqui bem evidenciadas horizontalmente, pequenas listas, e foi isso que a gente fez, tá? Com uma broquinha de acabamento bem fininha, fomos literalmente riscando de forma horizontal para a gente conseguir então aquelas estrias de retos, que é aquela nossa microtextura que a gente faz para a gente conseguir vamos dizer assim, uma superfície bem natural como a do dente adjacente, né? Então, olha só, aí para a gente suavizar, olha como tem essas periquimáceas aqui naturalmente nesse zoom aqui desse lateral. Então, para a gente suavizar esses riscos que a gente fez com a broca, a gente está utilizando aqui uma ponta de borracha da TDV, a Optimize da TDV, para suavizar, tá? Você pode suavizar também com escovas, tá? Existe umas escovas que você pode também suavizar, tá? Mas a Optimize você faz esse serviço de forma bem tranquila também, tá? Então vamos lá aqui para a próxima. Olha só como ficou natural. Dá uma olhada aqui nessas estrias de retos nesse lateral, e olha essa foto que a gente conseguiu as estrias aqui praticamente igual, tá? Aqui a gente está utilizando uma escova de carbeto de silício para já levantar um pouco do brilho, tá? A gente vai utilizar um pouco mais das pontas para deixar essa M faceta aqui terminando em zero com o esmalte do paciente, tá? Olha lá. E aí, utilizamos um feltro aqui para a gente conseguir levantar o brilho também, tá? E aí, o resultado que a gente teve logo após aí o acabamento e o polimento, né? Perceba aqui, ó, a área de sombra, a crista marginal muito parecida com essa, essa área de sombra aqui que a gente percebeu que era um sulco bem fino, a gente reproduziu aqui. Então aqui a gente conseguiu um resultado bem satisfatório. Essa foto foi tirada logo após que nós terminamos o procedimento. Então, se você perceber, o dente aqui ele está levemente, o dente rígido ficou um pouquinho desidratado, tá? E aí o resultado que a gente teve trabalhando com uma dentística conservadora, uma dentística que você precisa raciocinar um pouco para conseguir um bom resultado, mas não há necessidade, principalmente de pacientes jovens, de você facetar tudo, de você ir para o mais radical, tá? Então eu sempre faço essa pergunta, que tem um autor consagrado americano que ele publicou um artigo com o seguinte texto, ele falava: você faria isso no seu filho?
Então, um tratamento desse é um tratamento que você vai deitar a cabeça no travesseiro, vai dormir tranquilo, tranquila, com a consciência de que você fez o melhor, porque eu tenho sempre em mente que a odontologia, tá, é a ciência que vai fazer a vida do seu paciente melhor de ser vivida. Então, é isso que realmente eu queria deixar para você, que você realmente comece a trabalhar de forma diferente. Não seguir a boiada, não seguir o que todo mundo está fazendo. Quando você começa a trabalhar de forma humanizada, pensar naquilo que você está fazendo, você realmente começa a fazer algo diferente no mundo. E é a partir de você que o mundo pode ser melhor. Legal? Então, que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça sua coluna aqui com carinho do Professor Vanderlei. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixa aí, se inscreva no canal, deixa o seu like. Se você está assistindo esse vídeo aí no Facebook ou no Instagram, comente, tá? Compartilhe esse vídeo, seja aí a corrente do bem, quantos colegas podem se beneficiar e quantos pacientes podem se beneficiar com uma odontologia realmente verdadeira, com uma odontologia simples, com uma odontologia feita para transformar a vida do outro melhor de ser vivida. Legal? Então, compartilhe aí, tá? Deixa o seu comentário, isso é muito legal para a gente fazer uma odontologia melhor. Então, valeu, que Deus te abençoe e vamos para cima, vamos para cima. Um abraço.